Que bom ter você aqui no Matilde Mística. A leitura é para a energia de Sagitário para o mês de abril, então ela vale até os últimos dias aí do mês. E eu já vou te pedir para você se inscrever, caso não seja ainda inscrito, e para continuar acompanhando, né, os vídeos aqui mensais das leituras de tarô para todos os signos, além dos vídeos sobre vida, espiritualidade e meditações guiadas. Tem muita coisa bacana para acompanhar, tá bom? Eu vou fazer aqui o início da leitura, sempre com oráculo. Trouxe o oráculo das fadas aqui para a gente ver a energia central do mês de abril. Opa, já está fluindo aqui. Mas eu gosto de explicar também que essas leituras gerais, né, como não é uma energia individual específica para você, ela pode ter várias nuances, né? Mas se você chegou até esse vídeo, de alguma forma tem uma mensagem para você. Então assiste até o final e vê aí onde é que isso se encaixa na sua vida, tá? Além disso, é interessante entender um pouco mais sobre astrologia para você saber onde é que é essa energia de Sagitário, porque ela pode ser seu sol, né? Se ser um sagitariano e uma sagitariana, é ser a sua lua, seu ascendente, né? Então pode estar aí em Júpiter, né? Em outras áreas aí do seu mapa. Então tem um link ali na descrição para você entender um pouco melhor. E se você quiser se aprofundar ainda mais e ter ainda mais respostas através disso de forma individual, eu também tenho os meus atendimentos, tá? Tanto com astrologia e numerologia quanto com o tarô, né? E também faço limpezas energéticas, tem várias formas aí de te ajudar. Então vamos começar aqui com o oráculo para a energia de Sagitário, mês de abril. Saber onde é que você vai focar e direcionar a sua energia. Go outside. Ah, é ótimo para o Sagitário, né? Que gosta de viajar. Então, essa carta traz a fada aqui que para você, que é tempo de você sair, explorar, né? Então, de você também trazer a tua força, né? Que você pode ser que tenha passado aí por momentos de um pouco mais de introspecção, mesmo não sendo tão comum para Sagitário, mas às vezes vem, né, aqueles momentos onde você tem que recuperar suas energias, recuperar suas forças, pegar o melhor de si e levar para fora. Na verdade, é sobre isso, tá? Então, a gente tem esses movimentos, né? Se analisar os ciclos da Lua e tudo mais, a gente consegue ter esses movimentos em que a Lua, né? Claro, ela está fazendo um movimento, mas tem o brilho do Sol, né? O brilho, onde é que ele está o teu brilho? Ele está apagado para você se interiorizar, para você se entender, ou agora ele está brilhando para você levar isso para o mundo, levar as coisas para fora? Então é de você realmente explorar, né? Então vai ser um mês positivo para isso. Vamos ver também agora com o tarô as oportunidades, então, para você ir, né, levar isso tudo para fora. E isso aqui pode ser literal, né? Um movimento de você ir, viajar, sair, né? Se movimentar mais. Mas também pode ser algo interno, né? Algo, como eu disse, estava num movimento de se entender, de tentar ali resolver algumas questões internas, e o mês de abril vem aquela, não, agora está o momento de eu conversar, pedir ajuda, seguir em frente, enfim, né? Vem essa vontade de sair da onde você estava, né? Então traz um movimento, tá? Naturalmente, assim, para você. Vamos ver aqui as oportunidades, então, para essa energia de Sagitário, no mês de abril. As oportunidades são muitas coisas que você já passou, geralmente que se abriram portas agora. Então é interessante ficar atento, né, para entender onde é que isso está, se enxergar, né, as oportunidades. Já virou uma aqui. É, bem isso, tem algumas pessoas que estavam no movimento se sentindo estagnadas, paradas, ou até sentindo um certo sacrifício, sabe? Ah, eu tenho que fazer isso, tô tendo que parar, tô sendo obrigada, né,
não explorar, dar um movimento de freio ali, né, na vida. Mas que agora as coisas começam, né? A oportunidade é de você também utilizar, se você ainda está nesse movimento, utilizar esse momento para ver as coisas de uma outra forma, né? Porque a gente pode entrar em um campo de vitimização, nesse caso da carta do pendurado. Então, ele como oportunidade, às vezes é você enxergar que você precisava, na verdade, daquele momento. Sabe quando você não quer parar e daí a vida te para? Então acontece às vezes isso, né? Você fica doente, pega uma virose, pega alguma coisa, um vírus, aí alguma coisa que te faz parar uma semana, né? Claro, não estou dizendo que pode acontecer isso, tá? Estou dizendo que é um exemplo desses movimentos que a vida traz a gente para dentro, né? E agora em abril é esse movimento para fora. Então é de você ter esse aprendizado que te traz abertura, tá? Para você viver agora em abril, o 6 de copas aqui, né? Essa realização aqui familiar, essa harmonia, até questões que você tinha lá atrás, as coisas que você não fez mais, coisas que você esqueceu, deixou para lá de hobbies mesmo, né? Que você gostava de fazer, coisas que te traziam satisfação e que você deixou de fazer. Então, o mês de abril é um bom momento para você voltar. E veio a carta do Cavaleiro de Espadas aqui, que traz essa força, essa energia de você se movimentar, mesmo em direção de algo, né? Então, agora esse movimento de parada, ele passa, mas tem um aprendizado com isso, né? Eu vejo que a oportunidade é de você compreender que esse movimento de pausa, de parada, ou se não foi, né, isso, um movimento mais sacrificante aí, mesmo o movimento continuando, foi necessário para você tirar dali algo, como se fosse assim você resgatar a sua essência dali, sabe? Então tem esse 6 de copas, traz isso, né? Onde é que são as suas raízes, a tua essência, onde é que está a harmonia dentro de você, com você mesmo, né? E com a família, e com o ambiente. Então, foi uma reflexão, creio eu, que você passou ou está passando, né? E que te leva para esse movimento mais, mais certeiro, né? Você ali conseguindo agir de uma forma mais correta, mais certa, uma direção correta, né? Então, esse movimento que a vida vai te dar agora é justamente a partir dessa reflexão que você trouxe, né? Talvez se você não tivesse tido essa oportunidade antes, né, de parar, ou agora mesmo, de ter uma pausinha ali e parar para pensar em algumas coisas e achar algumas coisas aí internas para equilibrar mais a tua relação com a tua família ou com a tua casa. Pode ser questões aqui muito relacionadas à vida pessoal, tá? Mas que podem impactar, né, na vida profissional, enfim, às vezes são coisas que a gente vê que está olhando muito para um lado e tem que, de repente, olhar ali para a família, olhar mais para o âmbito pessoal. E se você está em busca de grandes coisas esse mês, eu acho que tem oportunidade de movimentos, tá? De inícios, de você saber para onde está indo agora. É como se você tivesse feito muito esforço no passado, mas talvez você não sabia direito para onde estava indo, ou estava no caminho errado, né? E agora vem uma direção, né? Mas muito através dessa pausa, pausa, bloqueio, sacrifício, uma coisa que inicialmente você vê como negativa, né? Mas que depois você entende que foi necessário, tá? Então, pode ser ainda nesse mês, né? Como eu falei, aí no início do mês, para alguns, né? Mas que você vai entender o porquê. Você vai, né? Puxar a tua energia para dentro para se revitalizar de alguma forma, reencontrar questões tuas. E aí podem vir questões muito nostálgicas durante esse período que você vai ficar ali
mais com você mesma, né? Mais reclusa, ou de uma forma mais parada, mais tranquila. Isso pode ser de várias formas, tá? Como eu dei o exemplo. Tem exemplo de você ficar doente. É ruim, mas aí de repente era porque você não estava cuidando, equilibrando o seu corpo, né? Também a sede de copas também pode trazer isso. Questão da tua saúde, não estava cuidando da tua rotina, né? Então, esse olhar é a chamada de atenção, né? Então, é a oportunidade de recalibrar ali as coisas. Outra coisa que pode ser, por exemplo, é no trabalho, né? Não de ser mandado embora, mas acontecer alguma coisa, eu ficar um pouco sem trabalho, ficar um pouco sem clientes. Então, esse movimento de retração, ele te mostra algo, o que está faltando ali, né? Você tem que olhar para outro lugar, você está olhando para o lugar errado, porque as coisas não estão fluindo, por exemplo, né? Então, pode ser uma questão dessa, financeiro, né? Então, tem que olhar nas várias áreas onde você hoje está focando e talvez você está focando muito para um lado e talvez seja olhar para o outro, tá? Porque você precisa trazer esse equilíbrio um pouco maior. E a partir disso, esse mês, o que vai te trazer? Esse foco, essa energia de você ter certeza de que agora está no caminho certo, tá? Então, é como se você tivesse a oportunidade de consertar, né, aí fazer alguns ajustes para a tua rota estar mais alinhada ali, a rota de Sagitário, que é certeira, estar bem com essa energia, né? De estar seguindo em frente a todo vapor, né? Como é a energia de Sagitário mesmo. Daí, a partir disso, então não veja do lado negativo. Você pode achar que é um desafio, na verdade, né? Ah, nossa, deu uma parada aqui, deu uma energia, deu uma estagnada, um estranho, assim, tá estranho. Então, é para você entender esse processo, de que tem algo a recuperar desse movimento, né? De algo que está faltando equilibrar, para você ter um rumo mais direto, mais objetivo e maior clareza mental também, tá? Depois disso, é como se fosse uma pausa e depois acelera com força total, tá? Então não precisa ficar nem nervoso assim com medo, sabe, de que agora vai ficar assim para sempre. Não, tá? Também não tem isso. Aqui nas oportunidades é só um puxãozinho ali para você alinhar e daí depois segue o ritmo, tá? Segue o ritmo até mais acelerado do que do que você espera, talvez, né? Do que você possa acompanhar, talvez, né? Então tem que cuidar para você não se deixar levar muito por essa pausa, essa parada, esse sacrifício, enfim, esse momento, né? Porque depois você vai. É um momento assim, guarda energia, porque depois vai precisar usar. Tá? Em todos os movimentos da vida, né? Onde você quiser direcionar e for teu objetivo para esse mês, tá? Guarda a energia, depois ela vai precisar ser expandida mesmo. Então vamos agora para os desafios. E os desafios, como eu, né, não sei se já falei ou não, mas eles vão trazer a abertura de portas para os outros meses. Então é interessante você entender o que é oportunidade e o que é desafio, né? Desafio para Sagitário, mês de abril, né? 3. Mais um aqui. Tá. Olha, veio o mago no desafio, né? O pajem de paus e o 5 de paus. Então, é justamente assim, a oportunidade, talvez, de você pensar um pouco melhor nas coisas, tá? Ela vem para você não ir no caminho errado,
Mais ou menos assim, tá? É um aviso da vida te falando, olha, talvez esse não seja o caminho. Então, vou pensar melhor aí. E aí vem o desafio do mago, né? Que é tanto dessa energia criativa de iniciar, de fazer, então vai ter dificuldade com isso, mas é como se fosse por um bom motivo, né? Para você também trabalhar a energia do mago aqui no desafio de se reconhecer, reconhecer melhor suas habilidades. É como se fosse assim, peraí, que pode ser melhor, tá? Você está seguindo esse caminho, mas ele pode melhorar. Então, vamos olhar aí suas habilidades, se autoconhecer, se entender, ver o que você pode usar que você ainda não usou, né? Então vem com essa proposta assim, o que você ainda está faltando alguma coisa aí, dá uma olhadinha melhor nas suas ferramentas aí, o que você pode usar, porque você não está usando tudo que pode ainda. Então vem essa pausinha para você vasculhar isso e entender. O Página de Pausa aqui também, né? Traz a energia desse movimento, então vai estar em desafio com isso, tá? Você tem que cuidar para não perder a fé, um pouco, como eu disse, né? É aquela coisa, vai acontecer esse movimento de parada que a gente não gosta, né? Geralmente, mas ele é para um final positivo, e aí você pode ficar um pouco descrente, né? Do, do teu futuro, achando que agora, boa, justamente agora, sabe? Então, cuidado com isso. Analise com mais calma, né? Com mais cuidado. Veja essa pausa, esse processo, algo que não encaminha, algo que não vai, essa travada aí, veja como, esse é um sinal para eu rever. Não tem assim aquela questão de, quando você vai fazer uma viagem, enfim, vai para algum lugar e daí acontece um atraso, aí depois você vai ver que, poxa, ainda bem que eu me atrasei porque teve um problema lá, um acidente, um assalto, alguma coisa, e daí eu me livrei. Mais ou menos isso, tá? Como se fosse um atrasinho para o teu bem, assim. Então não tenha pressa também, porque e não desanime com isso, tá? Veja como um sinal. É aquela coisa assim, tá, então é isso aqui, porque aí vai ficar mais claro para você também, né? Aonde, tá, isso aqui que não tá fluindo, não deu, então é isso aqui que eu tenho que ainda rever e ainda ficar melhor para seguir em frente depois. E também dos conflitos, tá? Pode ser conflito interno aqui, mas também cuidar com a explosão com as outras pessoas, tá? Porque depende de como você vai lidar com as situações, né? É sempre a autorresponsabilidade, né? Porque você pode, sem ficar chateada e tudo mais, mas tirar o aprendizado, entender e depois resolver, que as coisas vão fluir, tá? Não é o mês todo parado, calma. E, e aí você começar a botar culpa em alguma coisa, se sentir, sabe? Culpado, falar, foi fulano, foi isso, foi aquilo, viu? Por isso que não deu. Então, cuidado com esse excesso de querer jogar, jogar a culpa em alguém, jogar para cima de alguém a responsabilidade, mesmo para cima de você, né? Porque não é culpa de ninguém, é meio que um negócio assim, né? Tem que ver isso aí. Tem que arrumar, não foi culpa de ninguém, foi um processo, um sinal, como eu falei, um processo da vida te mostrando algo. Então não precisa ser tão combativo. Ao mesmo tempo, pode ser um desafio também de você desanimar, como eles têm esses dois extremos, né? Ou você vai para o combate e perde um pouco a energia nisso, em não querer parar e não querer aceitar. E outra situação pode ser você desanimar, né? Então tem essas duas formas aí de desafios que você tem que cuidar, porque o aprendizado é você conseguir parar, conseguir realinhar e depois usar essa força que você concentrou, usar toda ela para seguir em frente de uma forma mais determinada. Se você gastar isso, né, de outras formas, não aceitando, querendo lutar contra a situação que se apresenta
um bloqueio, algo contra você, né? Ou desanimar e desvitalizar, em vez de concentrar energia, daí jogar tudo fora, daí também não é isso. Então não é nem para desistir e nem para forçar a barra, resumindo, né? É para você parar e entender e depois seguir. Só isso, tá? É só uma pausa no meio do caminho para você poder aproveitar melhor, tá? Então agora vamos para o conselho final, é a carta que resume aqui, que dá o último recado, né? Me conta aí nos comentários como é que tá sendo, como é que você lida com isso, com essas situações que você tá indo com força total, de repente algo não acontece, algo bloqueia. Mas já aconteceu, assim, aí depois você vai entender, ah, tá, foi até melhor, sabe? Então é isso. Vamos para a carta final. Sagitário, abril. Era uma carta, né? Mas tá. É o resumo, é o resumo que eu já dei, né? Essa é uma energia a energia do mago, então essa força que você tem que unir, tá? Para criar algo, para ir em frente, para reunir o melhor de você. E não ficar se sabotando, né? Na prisão mental, achando que não dá nada certo, e nem forçar a barra, tá? E nem o 8 de paus, que nem querer acelerar as coisas. É assim, ó. Nesse mês vai fluir, tá? Vai, só que você vai precisar ter um pouco de paciência, porque não vai ser tudo de uma vez. Como eu disse, tem que entender o movimento. O ritmo das coisas não vai ser linear, tá? Vai dar vai dar uns passos para trás para depois seguir em frente. Então, esteja já consciente disso. E no que for, né? Como eu disse, pode ser num relacionamento? Pode. Pode ser num novo relacionamento? Pode. Pode ser no emprego? Pode, tá? Então, aí coloque aí, ajuste para sua situação. Vai precisar dessa autoanálise, né? Falei que é coletivo, mesmo na leitura individual não vai haver resposta, faça isso, né? Então, você tem que analisar onde é que isso reflete na tua vida para você tomar consciência, porque não adianta só falar, né? As coisas que vão acontecer, assim, as pessoas querem, eu quero que fale exatamente. Mas às vezes você mesmo não consegue enxergar, né? Então, o mais importante é você tomar consciência. Isso que é legal, que eu gosto de trazer as oportunidades de desafio. Daí, além de você ver melhor as coisas, você entende por que aquilo está acontecendo. Não é só assim, aconteceu, né? Olha, aconteceu aquilo que ela falou, mas para que você vai usar isso, né? Então, se você gostou da leitura, nesse formato que eu faço, se você está por aqui ainda até o final, né? Vou te pedir então para lembrar de se inscrever, de curtir, de comentar aqui, né? Para tanto apoiar aqui o crescimento do meu canal, que eu ainda estou iniciando, mas também para a gente ter aí o feedback, né? De como é que está sendo, como é que está sendo essa energia, se você acha que faz sentido isso aí na tua vida ou não, tá? É bem legal quando eu tenho, né, essa resposta aí de quem está acompanhando os vídeos. E também vou adorar te receber aqui em todos os outros vídeos, te ver aqui sempre. Então, fique por aí acompanhando, tá bom? Gratidão por estar aqui, por ter chegado até o final dessa mensagem.